Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa meditação online. Meu nome é Daphne e hoje eu vou estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho mais sobre essa Raja Yoga, esse método de meditação fundado por Shri Mataji Nirmala Devi. E se essa é a sua primeira vez aqui, se é o seu primeiro contato com essa Raja Yoga, não se preocupe, esse programa é feito especialmente para você. Inclusive, se você quiser se manifestar e deixar aí no chat uma mensagem dizendo que é a sua primeira vez, nós vamos ficar muito felizes em saber. E para vocês, perdão, nós vamos fazer uma introdução com os conceitos básicos para você se situar, para você saber, assim, por onde começar, porque o conhecimento é muito vasto, nós podemos ficar perdidos, mas a gente vai introduzir os conhecimentos essenciais. E aí depois a gente vai abordar com um pouquinho mais de profundidade um tema específico. E hoje o tema específico dentro do nosso curso sequencial é o sexto chakra, o Agnya. Esse é um chakra muito importante porque ele rege toda a nossa mente, a nossa psique. Ele é a fonte do perdão em nós. E além disso ele dá uma capacidade muito importante que é a de entrar em estado de consciência sem pensamentos. Esse estado é a verdadeira meditação. Então ele é essencial para nós aqui. Mas antes da gente começar, esse assunto, vamos adotar a postura meditativa. É bom desde já acalmar a sua mente, senão quando chegar na hora da meditação você ainda vai estar muito agitado e vai sentir mais dificuldade. Então, sente-se de forma bem confortável, essa é a primeira coisa. Você pode encostar assim na cadeira. Fique sentado, mas com os pés encostando no chão, as costas encostando no encosto da cadeira. Procure relaxar a sua postura corporal, relaxar os ombros, os braços, esses músculos que ficam contraídos por causa da tensão normalmente. Procure relaxar. E mantenha sua atenção no momento presente, evite ficar fazendo outras coisas, olhando no celular. É muito necessário investir alguns minutos do seu dia no seu crescimento interior. Você vai ver o quanto isso traz resultados. Então vamos lá. Como vocês que nos acompanham já sabem, nós temos um corpo sutil que ele é formado por 3 canais de energia e 7 chakras principais. Esses canais de energia, eles cuidam dos diversos aspectos do nosso ser, Como nós humanos temos o lado físico, mental e emocional, os canais regem tudo isso. O canal esquerdo, que vocês veem em azul, ele cuida das nossas emoções e ele nos conecta com o passado. Quando o canal esquerdo está bem, nós nos sentimos seguros e emocionalmente equilibrados. Nossas emoções ficam em equilíbrio. Nós sentimos empatia, compaixão, capacidade de perdoar, de tolerar. Mas quando ele está bloqueado ou exaurido, a gente pode se sentir triste, depressivo, letárgico. Às vezes está tudo bem, não tem nenhum motivo aparente, mas mesmo assim nós nos sentimos mais para baixo. Isso indica um problema no canal esquerdo. Porque ele em bom estado, ele nos dá alegria, ele nos dá satisfação, contentamento. Já o canal direito, que é ao lado oposto e complementar, e vocês veem aí em amarelo, ele nos dá energia para agir, para pensar, para executar os desejos que surgem no canal esquerdo. E, como tudo na vida, quando a gente se excede nisso, na ação, no planejamento, nos pensamentos, começam a surgir os problemas. Os mais comuns são ansiedade, agitação, agressividade, o ego, porque esse canal é quente, aí com esses excessos ele fica hiperaquecido. A gente precisa sair desses 2 canais opostos e desse movimento pendular, porque ele é limitado. A gente fica só se movendo entre ação e emoção, e como esses canais são finitos, a gente se esgota e aí a gente começa a se ansiar por algo mais. E tudo isso precisa convergir para um propósito maior, que é a evolução espiritual. E a evolução espiritual ela acontece no canal central, que é o fiel da balança.
Quando a gente consegue trilhar esse caminho do meio, mais aqui em cima a gente vai chegar no lugar onde a gente se conecta com Deus, o poder onipresente do amor divino. E aí a nossa vida ela ganha uma nova dimensão. Tudo muda, toda a nossa perspectiva muda. A gente passa a ter uma outra leitura das coisas, porque a gente se conectou com uma consciência muito, infinitamente maior do que a nossa. Já os chakras, também chamados de centros ou plexos de energia, eles regem funções do nosso corpo e nos dão qualidades espirituais que estão enumeradas aí na tela. São 7, passando pela coluna vertebral até chegar ao topo da cabeça. Só para enumerar rapidamente as principais qualidades desses centros, no primeiro muladhara a gente tem a sabedoria, a inocência. O segundo chakra nos dá a criatividade, o terceiro a satisfação, o quarto a segurança, o quinto a comunicação, a coletividade, o sexto, que é o tema de hoje, nos dá a capacidade de perdoar, o perdão, e o sétimo é a integração de todos os outros chakras. Shri Mataji nos ensinou tudo sobre esses chakras. Ela, ao longo dos anos, desde 1970, quando ela iniciou a Sahaja Yoga, ela deixou mais de 3.000 palestras falando como esses centros funcionam, como eles afetam as nossas vidas, como cuidar deles, como resgatar as qualidades que ficaram obscurecidas. Mas a gente tem que, no nosso limitado tempo aqui, escolher apenas alguns aspectos para abordar. A gente realmente não tem tempo para tratar de tudo. Então a gente vai só assim tratar de dar uma pincelada em algumas questões que eu escolhi para tratar com vocês hoje aqui. E no Agnya, para a gente resumir em uma palavra, a principal qualidade dele é o perdão. O perdão é necessário para que a gente possa evoluir espiritualmente e transcender a nossa mente e chegar ao Sahasrara. E foi a mensagem principal de Cristo, da sua ressurreição e tudo mais. Mas além disso, ele rege a nossa mente, as nossas instâncias psíquicas, principalmente o ego e o superego. São também os maiores desafios para a nossa evolução espiritual. Essas nossas falsas identificações com os condicionamentos, com o nosso eu, a nossa individualidade. E o Agni, ele se localiza aqui, na altura dos olhos, né, da testa, onde acontece um cruzamento entre o canal direito e o canal esquerdo. Eles trocam de lugar aqui, eles trocam de lado, e o canal esquerdo vai terminar no lado direito da cabeça e o lado direito vai terminar no lado esquerdo. Mas quando esse chakra está aberto e iluminado, nós desenvolvemos a compaixão, a humildade, o perdão. Ele também nos dá o intelecto iluminado, que traz o raciocínio lógico, as capacidades cognitivas. E quando ele está bem, a gente consegue dormir melhor, porque a mente fica mais calma, menos reativa. Isso abaixa os níveis de cortisol, hormônio do estresse, e aí a qualidade do sono melhora. Emocionalmente, também, quando o nosso Agnya está forte, a gente consegue dissolver essas mágoas, esses ressentimentos do passado, né? Isso nos faz muito mal, isso a gente somatiza e depois acaba virando doenças físicas. Então, essa capacidade de perdoar, ela nos torna pessoas muito livres, porque a gente acaba se libertando desses sentimentos inferiores, né, que não ajudam na nossa evolução. E no nível físico, o Agnya, ele cuida, claro, de toda a região da cabeça, da mente, dos nossos olhos, do nosso olhar. A gente acaba captando muita negatividade no Agnya por conta da visão, das coisas que a gente vê, a gente absorve, né, olhando para elas, seja nas ruas, num filme, nas redes sociais. Então, essas coisas negativas, elas vão se alojando, se acumulando na nossa mente, e elas podem sim nos afetar no nível energético. Mas é claro que a gente pode limpar isso com a meditação, com as técnicas que Shri Mataji nos ensinou. Uma delas é o direcionamento do olhar, que a gente vai ver mais pra frente. E o que é interessante é que, assim, recentemente eu vi um estudo
dizendo que as pessoas que têm cegueira congênita, ou seja, que elas já nasceram cegas, elas não desenvolvem esquizofrenia. A esquizofrenia, como a gente sabe, é um dos transtornos mentais mais graves, mais incapacitantes. E as pessoas que nunca enxergaram, elas não têm esse problema, elas não têm tendência a desenvolver esse problema. Isso indica, eu acredito, que em algum nível o nosso olhar e a nossa visão, eles estão muito conectados com a nossa saúde mental. Então a gente tem que preservar isso. Só que o desafio hoje em dia é muito grande, porque a gente vive na era dos hiperestímulos. A gente está consumindo milhões de dados e informações em questão de segundos, só rolando o feed das redes sociais. E como que a mente processa tanta informação? Ela não processa. Tudo isso vai se acumulando dentro da gente, e aí depois se transforma em angústia, em ansiedade, porque o acne vai ficando saturado, a mente fica saturada. A gente precisa se proteger disso, se preservar, a gente precisa romper esse ciclo, e a gente vai ver como fazer isso na perspectiva da Sahaja Yoga. Bom, no nível espiritual existem muitas formas de trabalhar os chakras. A meditação em si, o hábito de meditar, é o principal deles. Se você meditar, você já vai fortalecer o seu Agnya e todos os outros chakras. A sua mente vai ficar mais tranquila, mais treinada a não reagir, a não pensar tanto, a filtrar melhor os estímulos. Mas existem algumas dicas que podem ajudar nesse processo. Algumas questões comportamentais que a gente pode tentar mudar para melhorar o nosso Agnya. A meditação em si, gente, é o ato de ficar em consciência sem pensamentos. Então, a mente ela fica alerta, presente, mas não tem pensamentos, ou existe um intervalo entre um pensamento e outro. O que significa você estar consciente? Significa que não é nenhuma hipnose, nenhuma forma de degradação da consciência. Você sabe tudo o que acontece ao seu redor, você sente frio, sente calor, mas a mente fica silenciosa. Esse silêncio é a meditação. Antes dele não existe a meditação. Isso é fundamental porque é só na consciência sem pensamentos que a gente cresce espiritualmente. Essa é uma grande verdade que Shri Mataji nos ensinou. É só o estado de consciência sem pensamentos que nutre o espírito, que nutre a nossa conexão com Deus. Quando a gente está sem pensamentos, a gente é inocente. Quando a gente está sem pensamentos, a gente se torna uma flauta vazia. E só a flauta vazia que permite que o sopro divino passe por ela e crie uma bela melodia. Mas com tanto bombardeio de informação, o uso excessivo das telas, das redes sociais, com tanto estímulo para nossa mente, tanta, assim, esse comportamento coletivo de reagir a tudo, a sociedade, a economia, ela virou, assim, ela vive à base do engajamento das nossas reações. Então, esse estado de silêncio mental, ele pode parecer algo inatingível, inalcançável, mas ele não é. Você tem que primeiro cuidar da sua mente, porque senão pode sim ficar mais difícil atingir ele, mas isso não significa que você não vai conseguir. Então aqui vão as dicas. A gente precisa sim diminuir a estimulação da mente. Se você perceber que você está passando muito tempo no celular, nas redes sociais, tente diminuir. Coloque um limite de tempo. Alguns períodos do dia, ao acordar ou antes de dormir, tente não olhar para o celular. Desconexão. As pessoas que respeitam esse período de desconexão, elas relatam um aumento muito grande na sensação de bem-estar. A gente precisa disso, a nossa mente precisa de um pouco de ócio, um pouco de tédio. E porque nesse momento você está poupando o seu Agnya. Mas além disso, você pode fazer um direcionamento do seu olhar. Shri Mataji sempre diz que a gente tem que manter o olhar a 1 metro de distância do chão, porque nessa altura você consegue ver as flores, as crianças, as coisas inocentes e auspiciosas.
E, assim, olhar para o verde, para a natureza, tem um efeito calmante. Isso faz muito bem para o Agni. E tem estudos científicos demonstrando isso. Então, sempre que puder, tente direcionar o seu olhar não para as pessoas, mas para a natureza. Mas, enfim, como a gente tem que interagir com os outros todos os dias, a gente também pode tentar desenvolver o olhar sem reação. O que é isso? É quando você só olha, mas você não julga. Isso vai reduzir imensamente o seu cansaço mental. Existe uma analogia que Shri Mataji faz com um tapete, um simples tapete. Quando você olha para um tapete, você pode ter uma tempestade de reações. Se o tapete for seu, você vai ficar preocupado se alguém vai pisar, se ele vai sujar, se ele vai estragar. E se o tapete não for seu, você fica pensando, nossa, quanto será que custou? Eu queria comprar um para mim, será que essa cor combina na minha casa? Então, é uma reação em cadeia. A gente precisa trabalhar essa tendência em nós. Essa capacidade de olhar para algo e ficar em consciência sem pensamentos. Claro, quando você precisa pensar, você pensa, você usa o seu intelecto. Mas na maior parte do tempo, você desliga isso, essa reatividade exacerbada. Você vai ver que o seu cansaço vai diminuir, porque toda a sua energia está sendo usada para essa atividade mental frenética, incessante. Isso gera irritabilidade, dificuldade de concentração. As crianças estão sofrendo muito com isso. Mas é claro que pode ser muito desafiador fazer isso sem adotar o hábito de meditar, porque a meditação já treina a sua mente para não reagir, para só testemunhar os pensamentos. E tem algo mais além disso, nesse nosso mecanismo sutil que existe dentro de todo ser humano. Na base da nossa coluna existe uma energia em estado adormecido que se chama Kundalini, em sânscrito. Quando essa energia desperta, ela faz um movimento ascendente e chega até o último chakra no topo da cabeça. E quando isso acontece, a gente entra no verdadeiro estado de yoga. Quando a Kundalini passa pelo Agni, os pensamentos cessam ou diminuem. E quando ela chega no topo da cabeça, no sétimo chakra, a gente obtém a realização do Si, que significa a união do nosso eu individual com esse poder que tudo permeia. Mais ou menos assim como acontece nesse vídeo. Ele não está funcionando agora. Mas vamos imaginar que a Kundalini sai aqui da base da nossa coluna, percorre todos os chakras, nutrindo, regenerando, e ela chega aqui no topo da nossa cabeça. E quando isso ocorre, nós nos tornamos almas realizadas, conectadas com o poder do amor divino. E quando isso ocorre, a nossa mente fica mais calma, automaticamente, de forma espontânea. Nós entramos em meditação mais facilmente e aí a gente alcança o estado de consciência sem pensamento, que é o primeiro, apenas o primeiro estado mais elevado da consciência. Existem outros, mas esse é o primeiro que a gente tem que estabelecer. E agora a gente vai colher o conhecimento diretamente da fonte. A gente vai assistir uma palestra de Shri Mataji sobre o Agnya Chakra, sobre os nossos pensamentos. E já vamos desde já cultivar essa postura não reativa. A gente vai assistir Shri Mataji com a mente bem aberta, procurando não reagir. As dúvidas que surgirem podem ser saneadas depois, mas suspenda isso por um momento, porque logo em seguida a gente vai meditar, e na meditação, quanto mais calma sua mente estiver, melhor. Então, mantendo a mesma postura respeitosa de meditação, vamos assistir a palestra. But to grow up in Sahaja Yoga should not be difficult for you, because you have guidelines. Those people who got their realization, very few of them, like Sufis, and we had some saints in India, all of them. How much they must have struggled. Nobody to guide them, nobody to help them, nobody to tell them about what they can achieve. And despite that, they were very satisfied people, very happy people, and they worked it out so well. They saw the whole world
with another angle, as you can also see. But they were not upset, and they had such self-confidence. They had such knowledge of their own that they achieved through their meditative process. And the way they have written books, some of them are so great. It's very surprisingly how they have achieved these great verses, such full of knowledge. One cannot understand that they had no guidance, nobody was to tell them. But one thing with them was that they always tried to look after their sahasrara. Now one thing is there obstructing sahasrara is the movement of your agya into thoughts. That's the only thing. That's the only thing that stops your entry into Sahaja. Thoughts are coming all the time. Because a human being is born who reacts to everything. React to this and react to that, and the thoughts come in and thoughts go. There's a big crowd of thoughts. Because of that, your attention cannot cross over agya and can reside in the sahasrara. So first of all, one should see what sort of thoughts are coming. You have to condemn yourself sometimes. You have to say, what nonsense, what have I been doing? What's the matter with me? How could I do all that? Once you start doing that, these thoughts will start disappearing. These thoughts are coming from two angles, one from the ego and another from your conditionings. And these are so much built up within you that they don't allow your agya to be crossed. That's why we have two bija mantras of Ham Ksham. First one is, when it is conditioning, you are endowed with this kind of a fear. I shouldn't do like this, I shouldn't do like that, is not allowed, that is not allowed. That's the conditioning part of it. Conditioning can be of many types. But the ego part of it is that I must overpower everybody, I must get this, I must be able to rule everyone. These two things are there in the mind which are all the time crossing. So it's important that we should go into thoughtless awareness. And that thoughtless awareness is the real way that your sahasrara can be nourished by the Kundalini. Because Kundalini cannot go through, cannot pass through. And for that, as I said, there are two bija mantras. One is Ham, another Ksham. So if you are conditioned, you are frightened, you are afraid, and you had ideas about yourself. These days, the way people are describing, they'll say, I'm an extrovert. Somebody will say, I'm an introvert. Somebody will say, I'm hippie, I'm that. All kinds of things they can have attributed to themselves. But these ideas are all coming from outside. They are not from inside. To get to the inner side of yourself, the subtler side of your being, you must allow the Kundalini to go through the agya. To cross the agya is a very important thing in modern times. And for that you have to meditate. If you can meditate with complete faith in yourself, this agya can be opened up with surrendering to the divine. You have to surrender yourself to the divine. And when this agya opens, you'll be amazed. Your sahasrara is just waiting to transfer, to give you all the help that you need through the all-pervading power. Your connection of sahasrara with the all-pervading power is established. And by that you will be amazed how all these 7 chakras work for you. How they help you. How they try to give you whatever is the real knowledge about everything. This real knowledge that you get is very joy-giving. You can see this real knowledge in everything. You don't have to start reading any book about it. In every situation and in every person,
in every flower, in every natural happening, you see clearly the hand of the divine. Once you see the hand of the divine, your ego starts disappearing. Once you say that it's you do everything. Kabira has said something great about this. He said that when the goat is alive, it goes on saying, I am, I am. But when it is slaughtered and its intestines are made into strings which are used for cleaning the cot, then it said, tu hi, you are. See, in this symbolic way, they have suggested that you have to become dissolved into this divine power. It's the divine power that does everything. What am I? I was just a drop, and I fell into this ocean of awareness of the divine power, and that is taking over and working it out. That will help you a lot to be a great sadhu. You develop curing powers, but still you are not proud of it. You developed, of course, awakening powers, you are not proud of it. You develop so many creative powers and you are not proud of it. You become really very, very creative, extremely creative. But the greatest thing happened to you that you become a global personality. So you start seeing the problem of every country, of every other nation where they have problems. But these problems when you see, you don't see like other people, because others may like to use it for their own purpose, maybe for media, maybe for something. What you want to see is that these problems are solved. See, your powers are so great with this kind of a mind, I would say, which is dominated completely by the divine power, that whatever disturbs you immediately is taken over and it starts working out. Many problems have been solved by sadhu. And also they can be solved on a very universal level. If you are a global person, then what happens is that you become a sort of a vehicle, or you can become like a channel for this divine power to act, because you are purely a global personality. Not attached to this, attached to that, but a pure Sahaja personality which can be used by this divine power very easily. For that, as I told in the afternoon also, that we have to be careful about few things that we have. Firstly, anger. Anger is the worst thing that we have. Angry for what? There are people who talk like this. I was very angry. They're proud of their anger. Anger is a sign of complete stupidity, absolute stupidity. There's no need to get angry with anyone, because by anger you don't solve the problem. With anger you spoil yourself. With anger you ruin your own nature. With anger you really spoil the whole situation. So no use having any anger about anything. But if anything happens that angers you, you should settle down and see for yourself, why is it wrong? Why is it disturbing you? Your seeing itself will help this problem to be solved. Muito bem. Vamos então seguir o conselho de Shri Mataji, vamos meditar. Agora sim, feche os olhos. As mãos se apoiam sobre as pernas, os braços se apoiam e as palmas ficam voltadas para cima.
Vamos fazer uma respiração lenta e profunda. Procure respirar bem devagar, sentindo o ar que entra, depois soltando lentamente. Você pode prender o ar no pulmão um pouquinho, depois soltar e deixar o pulmão vazio por alguns instantes. Faça esse exercício repetidamente por algumas vezes, até a sua mente se acalmar. Sem pressa, sem se preocupar com o tempo. Você está aqui, agora, no momento presente, de forma plena. Nós vamos estabelecer um diálogo com a nossa Kundalini, essa energia que tem qualidades maternais e representa a deusa mãe dentro de nós, o aspecto feminino de Deus. Então, nós vamos simplesmente chamá-la de mãe, porque ela nos dá o nosso segundo nascimento. Coloque a mão direita no lado esquerdo do peito. Sinta o seu coração bater. O coração bate de forma autônoma, espontânea, sem nenhum comando consciente da nossa parte. Nós vamos nos conectar com a energia que é responsável por isso. Aqui no nosso coração vamos perguntar: Mãe, quem sou eu? Mãe, quem sou eu? E nós mesmos vamos responder: Mãe, eu sou o Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito. Espírito no sentido da alma mais elevada, pura, imaculada, eterna. Mãe, eu sou o puro Espírito. Agora suba a mão para o encontro do pescoço com o ombro no lado esquerdo. Você vira a cabeça um pouco para o outro lado. E aqui vamos afirmar: Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não sou culpado de nada. Faça essa afirmação por 16 vezes. Mãe, eu não sou culpado de nada.
Coloque a sua mão sobre a testa agora e esse é o Agnya Chakra. Para ele se abrir e permitir que a Kundalini passe, nós temos que perdoar, fazer esse exercício do perdão. Isso pode parecer muito difícil, mas agora nós vamos fazer algo fácil, extremamente fácil. Apenas afirme: mãe, eu perdoo. Perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Não pense em nenhuma situação específica, não precisa fazer uma introspecção, nada. Você somente vai afirmar isso, sem pensar em nada. Mãe, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Por várias vezes. Com a Agnya aberta, a gente massageia agora o Sahasrara, o topo da cabeça. Faça uma pressão, mexendo o couro cabeludo. Neste ponto, vamos pedir pela realização do Si, pela iluminação, pela yoga, pela conexão do nosso Si individual com esse poder infinito, esse oceano de amor, do poder divino. Peça por 7 vezes, mãe, por favor, me dê a realização do Si. Terminar, baixe a mão, mas mantenha os olhos fechados. No despertar da Kundalini, você pode notar um silêncio, um esvaziamento maior dentro de você. Mas é natural que os pensamentos persistam. A gente não vai lutar contra esses pensamentos. Nós vamos procurar agora só nos distanciarmos deles. Assistir esses pensamentos como se a gente estivesse longe, no pico de uma montanha, assistindo eles passando lá embaixo. Não reaja, não lute contra eles, apenas deixe que eles passem. Se você não reagir, eles perdem o poder que têm sobre você. Se os pensamentos insistirem e principalmente se vierem pensamentos do passado, diga: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Só isso.
Você pode conseguir ficar sem pensar em nada por uma fração de segundo apenas, mas isso já é muito positivo. Mantenha-se assim por mais alguns instantes, completamente entregue, sem esforço, cultivando a consciência sem pensamentos. Chegou o momento da gente aferir as vibrações emitidas pela Kundalini quando ela desperta. A gente vai ter aqui um vislumbre dessa nova dimensão, desse novo sentido que a gente tem esse novo mecanismo que a gente tem para interpretar as coisas ao nosso redor. Coloque a mão direita acima da cabeça. Mantenha os olhos fechados ainda, mas coloque a mão direita acima da cabeça, mantendo uma certa distância, e veja se você sente uma brisa fresca, indo de baixo para cima, saindo da sua cabeça. Veja se tem esse fluxo de energia, ou então se você sente calor, pontada, peso na mão. Abaixe a mão direita e faça o mesmo movimento com a mão esquerda. Veja se tem esse fluxo de energia, essa brisa que pode ser fresca ou um calor irradiando da sua cabeça. Abaixe a mão esquerda e preste atenção nas mãos. Ambas as mãos ficam agora sobre o colo, com as palmas voltadas para cima. Você veja se uma mão está mais quente ou mais pesada do que a outra. Se tem calor, formigamento em algum dos dedos. Ou se você sente apenas esse fluxo de energia fresca, brisa fresca, de suavidade, de leveza. Essas percepções, meus caros, elas são o que a gente chama de consciência vibratória, percepção vibratória. A gente consegue conhecer o teor vibracional de tudo que existe no universo, apenas colocando atenção naquilo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer com esse instrumento é conhecer a nós mesmos, obter o autoconhecimento. Quando a gente aprender a identificar o que a gente sentiu nas mãos, a gente vai saber exatamente o que está acontecendo no nosso corpo sutil. Em linhas muito gerais, o calor e o formigamento e a pontada indicam bloqueios nos chakras, mas que já estão sendo trabalhados e removidos pela Kundalini. Nesse processo de limpeza dos bloqueios, das negatividades, ela emite esse calor.
Mas quando a Kundalini passa pelos chakras e não encontra obstáculos, então a sua manifestação natural é a brisa fresca, o frescor, a leveza e, claro, esse bem-estar que desce sobre nós. Para cultivar essa nova percepção da realidade e as qualidades importantíssimas do Agni que a gente tratou aqui hoje, nós precisamos adotar o hábito de meditar. Nós precisamos meditar em casa todos os dias. Adotar hábitos novos é muito difícil, mas uma coisa faz a gente continuar, que é a gente se sentir bem. Quando você consegue de fato meditar e você se sente tão bem depois daquilo, você não quer mais parar. Você quer continuar fazendo aquilo sempre, porque o benefício é nítido, é palpável. E para auxiliar nesse caminho, que ele é individual, personalíssimo, só você pode ser o seu próprio mestre e fazer o que precisa ser feito para evoluir nesse caminho. Mas ao mesmo tempo ele é coletivo e a gente precisa de ajuda, a gente precisa de orientação. Isso vem da coletividade Sahaja. Você pode conhecer outros Sahaja Yogis e trilhar esse caminho junto com eles, com pessoas mais experientes que vão te ajudar. Para isso nós temos cursos presenciais e online. Você pode verificar no nosso site sahajayoga.org.br. Se existe um centro da Sahaja Yoga perto de você, aí eu recomendo fortemente que você participe. Isso vai dar uma acelerada no seu crescimento. Também veja se tem cursos online disponíveis começando para que você possa aprender tudo desde o início, as técnicas, como meditar em casa, o que fazer, como identificar os chakras que precisam de mais atenção. Tudo isso vai ser ensinado gratuitamente para você, para quem você indicar. Então chame seus amigos, familiares para participar. Apresente essa boa notícia para eles, porque a gente nunca sabe quem vai se identificar e quem vai colher os benefícios, né, desse método tão maravilhoso que foi nos dado generosamente por Shri Mataji Nirmala Devi. E com essas considerações, eu me despeço. Eu espero que a meditação que nós fizemos aqui juntos possa estender os seus efeitos para todo o resto do dia, que a gente tenha mais calma, mais capacidade de perdoar, porque nós, de fato, nesses breves momentos que nós ficamos meditando, nós recebemos a graça divina. Então, muito obrigada a cada um de vocês que participou, que tornou esse momento mais especial. Mais uma vez convido a quem está aqui pela primeira vez a se manifestar. Você pode só colocar o número 1 no chat que a gente vai saber. E a sua presença, assim, é muito, muito especial aqui para nós. Porque quando a gente se beneficia da meditação, a gente quer que o maior número de pessoas conheça esse método também. Isso nos dá grande, grande alegria. Então, um excelente domingo a todos, uma excelente semana. E vamos fazer a saudação do Namastê, unindo as duas mãos, inclinando a cabeça. De um buscador da verdade para outro buscador da verdade. Namastê.